Vamos lá então, iniciando aqui mais um dos nossos estudos. Obreiros da Vida Eterna, psicografia do Chico, André Luiz trazendo autoria para nós. Finalizaremos o capítulo 19, desculpem, A Serva Fiel, esse é o segundo encontro, e depois finalizaremos no capítulo 20, Ação de Graças. Vamos em frente então. No Brasil inteiro, calorão. Mas vamos lá. Bom, no nosso encontro anterior, então, nós conhecemos aqui um pouquinho, vendo dos 5 casos que nós estudamos, Dimas, vimos Fábio, vimos aquele caso de uma prorrogação da senhora Albina, depois vimos do Cavalcante, o senhor Cavalcante, que foi o espírito que apresentou um quadro mais problemático, mais dos 5, todos eles merecedores de assistência pela vida que tiveram, pelas obras que realizaram, pelas tarefas que realizaram. E nós estamos aqui então, após o caso de Cavalcante, conhecendo então a história de... vou pegar aqui o nome dela que eu esqueci. Estava com ele na ponta da língua aqui e escapou. Deixa eu pegar aqui o nome dela rapidamente. Adelaide, que é a nossa 5ª personagem. Então, uma trabalhadora espírita, trabalhava junto a uma instituição que acolhia crianças, uma pessoa das 5 que nós conhecemos, a mais equilibrada e a mais atuante também aqui dos nossos 5 auxiliados, E a grande dificuldade que ela apresentava era um apego. E é de se estranhar quando nós pensamos assim no grau de consciência que ela tinha sobre a vida no mundo espiritual, sobre a imortalidade da alma, sobre a importância da desencarnação. Ela ainda mantinha um apego. E esse seria o maior sofrimento que ela apresentaria aqui nesse caso. Mas esse apego dela era exatamente o apego ao trabalho, apego à missão que ela tinha, apego aos amigos que dependiam do trabalho dela nessa instituição. E ela foi então esclarecida, mostrando exatamente que a desencarnação dela também seria um aprendizado para todos, principalmente pela descentralização do trabalho. Então todos começariam, então, aqueles que trabalhavam junto com ela, assumiriam suas responsabilidades e o trabalho continuaria e sem deixar de também ter o amparo do mundo espiritual. Então essa era a única lamentação dela, mas ela era assistida em desdobramento no mundo espiritual, sendo esclarecida primeiro por Dr. Bezerra de Menezes, com quem ela tinha um contato mais estreito, depois por Irmã Zenóbia, que era a diretora da Casa Transitória de Fabiano. Então, tanto um espírito como o outro, sempre conversando com ela, levando os esclarecimentos, fazendo com que ela tivesse uma aceitação mais natural desse processo. Depois aqui então no final, silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida: temos ainda a noite de amanhã. Isso já, falando sobre a desencarnação dela. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos meus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia, como se faz indispensável. A visitante agradeceu, penhorada. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Então aqui ela já providenciaria, nessas últimas horas, para falar com todo o grupo de trabalhadores, para que cada um então tivesse essa consciência da desencarnação dela que aconteceria, para que todos então se conformassem, aceitassem, principalmente colaborassem com pensamentos e vibrações favoráveis a ela. Mudando aqui então de assunto, Irmã Zenóbia então falava sobre a rotina lá da instituição. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito, junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos na crosta.
e discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide olvidou, esqueceu, por minutos, a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A desencarnante tornou ao corpo, bem disposta, reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. A assistente ou assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto 2 ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. Então, os trabalhadores da instituição, juntos então, participariam dessa última reunião entre os encarnados. Irmã Zenóbia, no caso Jerônimo, o assistente, atuaria junto à própria Adelaide para que ela fisicamente tivesse ali uma disposição extra para poder interagir melhor com os trabalhadores, expor suas ideias, enquanto esses auxiliares então participariam influenciando os colaboradores para que eles então fossem a essa reunião, de extrema importância, diga-se de passagem. O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário, em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório para a grande reunião. Os auxiliares do nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior percentagem de recém-chegados se constituía de mulheres, e cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece, em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas, devidamente preparado. Para esse fim, não poupáramos esforço. Acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração, à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Conservávamos-nos juntos de todos, em atitude vigilante, para manter o imprescindível padrão vibratório, quando, em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide extremamente abatida. Bom dia, André. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra,
rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia, atenciosa e reverente. Tive, então, oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despendia raios de claridade safirina, com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso e oculto reservatório de luz. Fim da saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e, muita vez, em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço, de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detendes? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho, em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha fraqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá a maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor das flores, que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas há de evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzir a classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimo-nos tão só ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que tentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor do vosso indesejável estado d'alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos no trabalho improrrogável de autorrealização e pretestais orfandade espiritual, simplesmente pelo receio de enfrentar, por vós mesmos, as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Convertem companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e de luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores.
Bom dia, André. Corporificais o ídolo do altar da mente. Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz e indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala. Estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha, após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio do pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses diante de mim. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada liberativa. A irmã Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores na estufa, sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Baldos de valor próprio, erraríamos de região em região em compactos rebanhos de incapazes à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos, em poucos dias. Deu-nos a entender, desse modo, que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se, como santuário da divindade, para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Aqui, antes de continuarmos, toda essa passagem que a irmã Zenóbia passa, então, para esses trabalhadores, que estão emancipados, participando dessa reunião, por causa, então, da desencarnação de Adelaide, que é a nossa última assistida desse grupo de 5 que nós vimos, fala exatamente sobre essa grande preocupação que todos nós aqui, quando participamos de um grupo, temos com aquele que é considerado o líder. Nós vimos isso em várias e várias situações aqui no nosso meio. Começamos, por exemplo, como foi colocado Jesus, na época da sua desencarnação, a grande angústia que tomou conta de todos os corações que se sentiram órfãos naquela época. Como dar continuidade naquela filosofia nova que surgia? Como dar continuidade naquele trabalho iniciado por Jesus sem ele próprio estar ali presente?
Então ela chama atenção exatamente que aquele tempo breve talvez tenha sido, aqui já é apenas uma especulação que ela traz, o tempo curto é exatamente para que todos nós, a partir do momento em que absorvemos aquela lição, cresçamos espiritualmente e assumamos as nossas responsabilidades. Porque, do contrário, usando a figura que ela utilizou, seremos todos flores em estufas. Ou seja, belas flores, todas cultivadas, mas permanentemente protegidas, sem ali ter aquele contato com a natureza e fazer a parte que lhe cabe, né? Então, esses são dos casos. Mas nós vimos outros tantos casos. Imaginamos, por exemplo, na época em que Kardec desencarnou. O caso dele, por exemplo, não foi aquela desencarnação um pouco mais prolongada de uma doença crônica que se desenvolveria. Foi de súbito. Mas a comoção que provocou entre todos os espíritas do mundo, não apenas daquele pessoal que fazia parte da sociedade parisiense, mas em toda a França, em toda a Europa, em todo o mundo, todos aqueles que tiveram conhecimento, foi uma lamentação geral. E a grande pergunta era, e agora, o que será da nossa doutrina? Assim como Leon Denis também desencarnou na época, embora o papel de Leon Denis não tenha sido tão expressivo como foi o de Kardec, trazendo para nós as bases da codificação. Nós vimos a mesma coisa acontecendo com Chico, que ele foi então ali, passou por um período longo de hospitalização, de tratamento em casa, né? Teve ali uma doença que foi, aliás, a debilidade do seu corpo foi também ali acontecendo progressivamente, as pessoas lamentando, querendo que ele ficasse, querendo que ele melhorasse. Vimos a mesma coisa acontecendo com o Papa João Paulo II, a quantidade de católicos que pediam, que imploravam para que aquele líder continuasse ali presente, aquele pastor de almas, né, ficasse ali o tempo todo com eles. A mesma coisa com Madre Teresa, não simplesmente Madre Teresa, aquela filósofa, podemos dizer assim, mas Madre Teresa, líder daquela ordem das freiras, né, que trabalhavam pela caridade, o que elas fariam sem a Madre Teresa, que era a grande referência? Então essa dependência psicológica que acaba ficando, acaba sendo muito natural no nosso caso. Né? Então esse sofrimento, essa saudade, é sempre muito natural, mas há necessidade também de nós termos ali a lucidez, o entendimento de todo o processo de crescimento espiritual de cada um de nós. Falei para vocês aqui, né, de grandes nomes que fizeram parte da história mundial, mas nós podemos trazer isso para algo mais, para um círculo menor. Presidentes, por exemplo, fundadores de casas espíritas, sacerdotes de outras religiões. Me recordo na época em que o altivo Panfiro, que era um dos fundadores e era o diretor-presidente do Centro Espírita Leonine do Rio de Janeiro, quando ele então acabou desencarnando, foi aquela grande preocupação, ninguém mais sabia o que fazer, ficaram muitos desorientados, outros já estavam conscientes e começaram a assumir ali as devidas posições, né, de direção da instituição, mas é sempre aquela desorientação. E isso não simplesmente pelo fato de ser alguém querido, mas esse espírito de idolatria, como foi colocado aqui para nós pela irmã Zenóbia, né, e também essa dependência daquela liderança. Nós precisamos ter aquele líder, nós precisamos ser conduzidos por aquele pastor. Né? Lembra quando eu falei para vocês, já há bastante tempo, uma expressão que eu costumo usar, aquela síndrome da ovelha, né? A síndrome da ovelha é aquela postura que nós temos sempre na dependência de alguém que nos aponte uma direção e nos diga o que fazer. Então sim, nós respeitamos a autoridade daquele que se apresenta, mas sem a idolatria que infelizmente nós acabamos desenvolvendo em nós. Então é tudo isso que a irmã Zenóbia traz para esses trabalhadores daquela instituição, mais uma vez uma instituição que acolhia crianças órfãs, e Adelaide, que é a nossa desencarnante, era responsável por essa instituição, mas outros trabalhadores também assumiriam, compreendendo, apesar da dor da saudade, da dor da separação, né, dessa pessoa que era do afeto de todos eles, teriam a compreensão de que faz parte do ciclo da vida que alguém volte para o mundo espiritual e outro assume a posição. Ninguém é insubstituível. Então, até mesmo, né, nós podemos pensar mais de Jesus, por exemplo, junto com Jesus nós temos outros espíritos do mesmo quilate que assumiria aquele papel se não fosse ele a fazer esse trabalho.
Kardec é a mesma coisa. Se Kardec não cumprisse a missão dele, viria um outro espírito para cumprir aquele papel. Então o único que não é substituído seria o próprio Deus. Mas todas as criaturas sempre teremos alguém que tem a mesma competência e faria aquele mesmo trabalho. Por isso, então, temos que sempre pensar e respeitar esse ciclo contínuo de evolução a que todos estamos submetidos, cada um no seu tempo, mas certamente todos com necessidades. Zenóbia interrompeu-se e, nesse instante, como se lhe atendessem de mais altos apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorrido longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em tom significativo: afirmam mentalmente que Adelaide é a viga mestra desse pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel dessa criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Não lhe deponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem, inevitavelmente, os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para as suas necessidades na vida nova. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, compartilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou orando sentidamente e suplicando para todos nós, a bênção divina do Pai poderoso e bom. Arnaldo lembrou aqui, né? Hipólito Leon Denizar Rivaio, seria só coincidência? Pois é, ainda tem esse detalhe, né, Arnaldo? Ainda tem ali um infiltrado no nome do outro. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispensava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Tornava-os e abandonava-os sucessivamente, como pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor, extinguiram-se as correntes mentais de retenção para que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o influxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento dessa hora robusteceu-se, sobremaneira os centros perispirituais. Impossível, dessa forma, evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. Então, olha que interessante, né? Que curiosa essa situação. A presença
vamos dizer assim, vibracional de todas aquelas pessoas encarnadas junto a Adelaide, né, ao corpo de Adelaide, era uma vibração tão intensa que o corpo dela, já entrando, né, naquela falência, era sustentado por esses fluidos. Porque, na verdade, eles estavam tão apegados a ela que eram eles que sustentavam praticamente a vitalidade daquele organismo. Após esse encontro no mundo espiritual, em emancipação, e quando eles tiveram esse esclarecimento, eles deixaram de fazer de suprir esse corpo com esse fluido. E aí então o corpo começou a entrar naquela condição natural para chegar na desencarnação. Então ela, espiritualmente, ela se ligava, depois ela se desligava e ficava naquela intermitência nesse momento, porque o corpo já não oferecia mais aquela vitalidade necessária para sustentar o corpo, para sustentar o espírito. Então, que interessante, né? Então, nós vemos assim que quantas vezes um corpo é mantido nesse estado de sustentação pelos próprios encarnados. Que por isso então é colocado, né, vocês estão prendendo o espírito. Por quê? Porque mantendo o corpo ainda ativo, apesar das condições precárias, o espírito se encontra vinculado. Porque ele só vai se desprender naquele momento em que o corpo simplesmente não oferecer mais condições. Mas enquanto ele mantém, vamos dizer assim, essa condição artificial, já que essa tonacidade, né, vem do exterior, daqueles que estão próximos, o espírito não consegue se desprender. Olha que lógica interessante essa. Aí então, quando as pessoas se tranquilizam, as pessoas se libertam, daí então, como nós já conversamos, né, sobre o processo de desencarnação, naquela melhora, né, aquela melhora da morte, né, que como é popularmente chamada, né, e nós vimos aqui, inclusive, o próprio André Luiz trazendo para nós essa explicação, junto a Jerônimo, né, que eles injetam então, como foi o caso de Dimas, que nós vimos o primeiro desencarnante aqui. Dimas então, ele era espírita, era trabalhador, era médium, tinha ali o suporte do plano espiritual, mas ele era apegado à família, e a família sofrendo desesperadamente pela morte dele. E aí então, Jerônimo aplicou então aquele passe vigoroso para que ele se sentisse melhor. No momento em que ele melhorou, a família então relaxou, foi descansar, foi o momento em que eles então desligaram o espírito. Então nós vimos assim que essa sustentação da vitalidade vem, não raras vezes, exatamente daqueles que estão próximos. E foi o caso que nós vimos aqui também de Adelaide. Bem interessante, né, André? E com benévola expressão, continua aqui André Luiz, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Não se incomode, minha irmã. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Chegando naquele momento final, né? André colocou aqui embaixo, né? E isso é o mais difícil de se passar para os familiares. Quando vemos que o doente está nos minutos finais, temos que ser muito cuidadosos, né, com as palavras e sempre dizer que devemos entregar a Deus a decisão da partida. Né? O que a doutrina espírita procura fazer, né, Andréia, é trazer para nós uma educação, vamos dizer assim, nesse aspecto, né, uma educação para a morte, não nos momentos mais desesperadores, mas nós vamos então aprendendo e vamos amadurecendo, não apenas, como comentei com vocês também, né, na parte estudando lá com Fábio, que era aquele espírita que desencarnou com muita tranquilidade, a família muito bem esclarecida, a educação da morte nos dois aspectos. O aspecto pessoal, em que o espírito deve compreender que esse processo faz parte da sua evolução, que ele precisa se desapegar daquilo que existe no mundo físico, de família, de trabalho, de tarefas, por mais nobres que sejam suas intenções, mas é necessário o desapego, porque a desencarnação faz parte de uma lei natural, como também nos educar como pessoas próximas daqueles que eventualmente desencarnem. Então a educação como pessoa próxima e educação como o próprio desencarnante. Então temos que nos educar. E essa educação ela vem de uma forma gradativa.
Não adianta, né? Ou até adianta, mas não é tão simples assim. No momento em que acontece uma desencarnação, naquele momento em que algo iminente está para acontecer, você dizer para a pessoa, olha, confie em Deus, tudo vai dar certo, isso faz parte da natureza, ele vai estar num lugar melhor. Então, quer dizer, você dizer isso para alguém no momento mais crítico é algo que nem sempre acaba sendo absorvido. Por isso, então, quando nós vamos nos educando, quando chega nesse momento, nós estamos psiquicamente preparados para enfrentar, por mais difícil que seja, mas a compreensão já foi muito bem assimilada, já foi muito bem compreendida. Então, lamentavelmente, a doutrina espírita propõe isso para o mundo hoje, trazendo todos os seus ensinamentos, mas as pessoas simplesmente vivem suas vidas como se não houvesse essa realidade a ser enfrentada em determinado momento. Então, se todos tivessem esse entendimento, né, as desencarnações hoje seriam muito mais simples para o espírito, porque ele não criaria as dificuldades e não sofreria também pelas dificuldades causadas, e as pessoas também não sofreriam tanto pelo fato de compreenderem que a desencarnação, que a morte, de um modo geral, é algo natural e que nada termina por causa dela, mas se transforma, e se transforma não numa fantasia que ninguém consegue compreender. Porque o indivíduo vai para o céu, será que ele vai para algum lugar, porque ele vai para junto de Deus? Não compreende a dinâmica do espírito após a desencarnação, que ele continua vivo, continua ativo, continua consciente, continua próximo, e se prepara para um novo ciclo de evolução. Então, sem essa compreensão, nós sempre criamos obstáculos. Mas é necessário que nós tenhamos esse aprendizado no momento em que nós estamos mais aptos para assimilar as suas lições. E não esperar aquele momento crítico. Porque geralmente as pessoas são consoladas num velório. São consoladas no leito de morte. Mas se elas tivessem se preparado antes disso, esse momento seria um momento mais simples. Infelizmente é essa a realidade que nós encontramos. Arnaldo colocou, né, igual aos meus sentimentos vazios nos velórios e situações de luto. É como dizer a um doente que um abraço é mais importante do que uma palavra, do tipo, você é forte, né, conheça a doutrina espírita, sim. É a mesma coisa. Quando nós vemos assim aquela realidade toda, aquele desespero todo, nós pensamos, não adianta. Né, nós queremos mudar a realidade das pessoas, não adianta a gente querer mudar a nossa realidade nesse momento capital. Se nós vamos a uma situação como essa, num velório, por exemplo, com todas as ideias bem formadas, com aquele entendimento bem solidificado em nós vemos tudo aquilo de um modo muito diferente. Até mesmo no velório nós entendemos, né, Arnaldo, apesar desse sentimento vazio, nós vemos aquele momento solene porque é importante para as pessoas. Cada um tem ali aquela necessidade da sua despedida, a necessidade de suas reflexões finais, né, ante aquele que partiu e tudo mais. Até isso a doutrina espírita nos fortalece, nos traz essa compreensão. Mas nós vemos o valor que as pessoas dão para esse momento, é um valor exatamente pela falta de compreensão. E sofrem, e lamentam, se desesperam. Se tivessem aprendido isso antes, veriam isso simplesmente como aquela libertação. Né? E até porque também, nesses momentos finais, o espírito também sofre, como nós vimos no caso de Dimas. Dimas levou 24 horas para ser desligado exatamente porque ele se apegava ao corpo e a família ficava então apegada a ele. E há então aquele ciclo vicioso se alimentando continuamente até que há a necessidade de tomar medidas mais drásticas para que isso se desenvolva, para que isso se desenrole. Nesses momentos, para mim, não há o que falar. Prefiro dar, se possível, um abraço e entrar em oração, rogando amparo a todos, inclusive a mim mesmo, né? Sem dúvida. É a melhor coisa a se fazer. Ou seja, né, se você não pode contribuir, porque percebe a ineficácia de qualquer tipo de auxílio, você não tumultuar e você colaborar com a harmonia, com a tranquilidade do momento, é a melhor coisa a se fazer. André colocou, né, queremos ajudar, mas ficamos sem saber o que falar. É exatamente. Para aqueles que estão acessíveis e nós encontramos oportunidade, né, uma palavra amiga sempre é muito bem-vinda.
Mas se você percebe que não vai aquela semente não vai florescer, a nossa colaboração é aquela colaboração invisível, que ninguém percebe, que ninguém compreende, mas nós estamos ali ativos, nós estamos ali atuando da melhor forma possível para poder fazer com que todos sejam acolhidos, inclusive os desencarnados. Esse é o melhor a se fazer, né? Esse bom senso, né, ele existe exatamente por essa educação que nós tivemos, que nós estamos tendo continuamente. É a melhor coisa a se fazer. Minha esposa pediu para explicar o que aconteceria com o seu irmão que morreu. Dei a ela, depois da morte de Leon Denis, ela nunca mais tocou no assunto e me disse que não queria ler, queria uma explicação. Assim, e aí pergunto, como explicar? Pois é, né? A gente tenta fazer aquilo que é possível. Mas as pessoas, não adianta, né, Arnaldo, que eu falei para vocês agora, não adianta a gente querer jogar uma fundamentação teórica nesse momento capital. Se a pessoa não tem interesse em aprender isso, né, de uma forma gradual, como algo natural, não vai ser no momento capital. Quer dizer, são raras. Nunca digamos nunca, né, vamos dizer assim. Mas nesses momentos finais, raramente as pessoas têm ali a capacidade de assimilar. E podemos perceber também que a doutrina espírita, tendo esse aspecto consolador, ela, de um modo geral, costuma consolar as pessoas depois que isso acontece, que o sofrimento se encontra no momento mais intenso, né, no estágio mais intenso. Então, por exemplo, alguém teve ali a perda de um ente querido, entrou em depressão, sofreu absurdamente, aí então alguém se aproxima, oferece um livro, oferece uma explicação, vem uma psicografia, ela começa a frequentar o centro espírita, e aí então vem aquele processo de recuperação que muitas vezes dura anos. Que ela começa então a ler alguma coisa, começa a compreender, e ela vai então aceitando. Então é o tempo que faz isso. Então se ela poderia se preparar antecipadamente, não a respeito da morte. A ideia não é essa, vamos todos ler um livro sobre a morte. Não, vamos todos ler um livro sobre a realidade do espírito. E a morte faz parte desse processo. Mas não entendessem que a morte vai acontecer e você tem que entender a morte. Não. Entender que o espírito é imortal, que o espírito está em evolução, que todos nós ali participamos da vida de um do outro como parte de um aprendizado coletivo e tudo mais, e a morte vem como um capítulo dessa grande enciclopédia. Então muitos, infelizmente, aprendem sobre a desencarnação, aprendem sobre a morte após ela acontecer, da forma mais difícil, da forma mais dolorosa. Exatamente porque não se preocuparam em conhecer a realidade do espírito antes disso acontecer. Então, felizes daqueles que, apesar de todo esse aprendizado que vem depois, felizes daqueles que conseguem sentir essa mudança no modo de pensar. Bom dia, Gilda. Mas muitas vezes também, muitas pessoas recebem psicografia. Isso nós já vimos, né? Quantos filmes, quantos documentários são apresentados a respeito do Chico, por exemplo, né? Que teve um trabalho muito mais atuante nesse processo de consolação. Então nós vimos, né, as mães de Chico Xavier, as cartas psicografadas por Chico Xavier, dentre outros, né, filmes que surgiram, documentários e palestras que falam sobre isso. Mas nós vimos assim que as pessoas só se interessavam depois que aconteceu. Então elas vivem assim naquela ilusão de que essa realidade não existe. Não, eu vou viver, não quero nem saber disso, porque se eu pensar nesse assunto, vai que ele acontece. Não gosto de pensar nessas coisas, então falar sobre isso virou um tabu. Um tabu exatamente porque as pessoas acreditam que a única realidade que o indivíduo vai vivenciar é a morte. E não entender que a realidade do indivíduo é que ele é um espírito imortal. Então, quer dizer, nós somos, né, graças a Deus, privilegiados por termos esse entendimento prévio, e nós procuramos a doutrina espírita não por causa da morte. Nós procuramos a doutrina espírita para entender exatamente a vida. E entendendo a vida, nós percebemos que a morte não é fim, mas a morte é transformação. A morte física. E a desencarnação faz parte da nossa natureza. Não existe aprendizado melhor do que esse. Agora, né, o que a doutrina procura fazer é inserir na mente das pessoas, né, uma educação espiritual que vem ganhando espaço gradativamente, mas está muito aquém daquilo que poderia ser. Então nós vamos ver muito sofrimento, nós vamos ver ainda muitas dúvidas,
nós vamos ver muitos medos que as pessoas vão apresentando diante dessa realidade que é inevitável para todos. André colocou também, as pessoas querem o prato pronto, né? Pois é, elas querem assim, e muitas vezes também, André, é mais ou menos aquilo que nós falamos, né? Em outras situações, elas querem na verdade alguma coisa que tire a dor, independente do que seja. Então, como é que você vai tirar a dor se a pessoa nunca se preparou para isso? Eis aí uma grande situação que nós encontramos. Vamos em frente, vamos lá. E com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Deusa Jamu, Andréa, fala muito bem sobre o assunto. Deusa Samu fala sobre o assunto, então tá aí o nome, para quem quiser dar uma pesquisadinha depois lá. Quem é ela, André? Coloca uma... Ela é espírita, palestrante, psicóloga? Eu não conheço ela. Mas coloca para nós aí, por gentileza. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido, e rogou tímida lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria a sós a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal, espontâneo. Olha que coragem a dela, né? Ela mesma pediu, espírita palestrante, né? Legal. Então, olha só, né? A coragem desse espírito, que pediu então que ela tentasse por si mesma a libertação desses laços. E não a assistência, como geralmente nós vemos, né? De espíritos fazendo aqueles passes transversais, ajudando no rompimento do cordão que prende o perispírito ao corpo. Ela mesma, mais uma vez então, lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal espontâneo. Jerônimo aqueceu satisfeito, e mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade, esclarecendo. A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar, e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. A agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa a visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Então aqui, apesar dela ter se desligado quase que de imediato, ali após o início da sua desencarnação, ela pediu então que ficasse próxima. Olha só, um espírito que acaba de desencarnar pediu para ficar próximo para consolar as pessoas.
Geralmente o que acontece é o espírito, quando desencarna, fica atordoado nesse processo de perturbação. Ele precisa ser consolado pela perda que ele sente da separação, né, com tudo aquilo que ele deixou aqui no mundo físico, com os seus afetos, com os seus interesses, né, com os seus objetivos e sonhos. Então isso mostra o grau de elevação de Adelaide, né, dessa irmã trabalhadora, né, desse espírito tão virtuoso como nós vimos aqui. Finalizando então esse capítulo 19, vamos aqui para o último capítulo, para concluir aqui o nosso livro. Capítulo 20, Ação de Graças. Acompanhamos então, antes de começarmos, né, as 5 desencarnações que foram então descritas para nós aqui durante esse período em que André Luiz, Jerônimo, que era o líder desse grupo, irmã Luciana, aquela enfermeira, e padre Hipólito, que era aquele companheiro que trabalhava nessa parte de evangelização de todos aqueles desencarnados. Enquanto André Luiz e Jerônimo acompanhavam o ato da desencarnação, Luciana e Hipólito acompanhavam os espíritos na casa lá transitória para ajudá-los na adaptação a essa realidade nova com que eles se deparavam, né? Congregados agora no Instituto Socorrista de Fabiano, preparamo-nos para a ditosa viagem de regresso. Regresso então a nosso lar, que é ali o centro, né, o local, né, onde André Luiz se encontra então sediado. Efetivamente, as saudades de nossa vida harmoniosa e bela, nos planos mais altos, dominavam-nos os corações. O serviço nas regiões inferiores proporcionava-nos, a bem verdade, experiência e sabedoria, acentuava-nos o equilíbrio, enriquecia-nos o quadro de aquisições eternas. Entretanto, o reconhecimento de semelhantes valores não impedia a sede daquela paz que nos aguardava à distância no lar tépido e suave das afinidades mais puras. Em todos nós preponderava o júbilo decorrente da tarefa exemplarmente realizada, mas o próprio Jerônimo não disfarçava o contentamento de regressar na impressão de calma e bom ânimo que lhe fulgurava o semblante feliz. Ao esforço sincero seguia-se a tranquilidade do dever cumprido. Marcada a reunião derradeira na casa transitória, rodeavam-se os recém-libertos de vários amigos que lhes traziam alegres notícias e boas-vindas confortadoras. Dimas e Cavalcante, renovados em espírito, ignoravam como exprimir o reconhecimento que lhes vibrava na alma, enquanto Adelaide e Fábio, mais envolvidos na senda de luz divina, comentavam problemas transcendentes do destino e do ser através de observações formosas e surpreendentes, recolhidas na vasta esfera de experiências individuais. Notas de alegria e otimismo transpareciam de todas as palestras, projetos e recordações. Nós vimos aqui então Dimas e Cavalcante, um espírita e um católico, que desencarnaram ali em circunstâncias um pouco mais difíceis, né, do que aconteceu com o Fábio e com Adelaide. E nós lembramos também que Dona Albina recebeu então aquela prorrogação, aquela pequena moratória na sua encarnação, enquanto a filha passava ali, terminava aquele período de gestação, até que o bebê então nascesse, um bebê que tinha ali uma programação importante com o outro filho, o outro neto da senhora Albina, para a divulgação do Evangelho, né? Então, se ela desencarnasse naquele momento prescrito, traria uma abalo emocional para a filha e ela correria ali o risco de realizar um aborto espontâneo. E aí então houve uma moratória para ela de alguns meses ali até que o bebê nascesse, né? Então, daqueles 5, 4 estavam aqui presentes. A irmã Zenóbia solicitou que a esperássemos na câmara consagrada à prece, onde nos abraçaria dando-nos as despedidas, né? E nós lembramos também aqui que antes de começarem, né, esse trabalho de assistência a esses encarnados, Jerônimo, André Luiz e todo o grupo ajudou então a irmã Zenóbia naquela assistência que nós vimos, né, de uma pessoa, né, um espírito com quem ela tinha
um vínculo muito antigo e encontrávamos ali, infelizmente, ele se encontrava, infelizmente, em sofrimento numa zona inferior, onde ficava ali a casa transitória, né? E então esse grupo acabou dando a ela esse auxílio. Isso fez com que se estreitassem os laços de amizade entre eles e da parte dela, né, em especial, um sentimento de gratidão muito grande por aquilo que eles puderam auxiliar, né? E também vimos lá no final, lá no começo, aquela transferência da instituição da casa transitória para um ambiente mais harmonioso, um ambiente mais calmo, onde os trabalhos se realizariam, enquanto aquele fogo depurador dissipasse então todas aquelas energias negativas concentradas naquela região onde eles estavam. Diz aqui para nós ainda, reunidos em alegria franca, aguardávamos a diretora nas melhores expansões de sentimento fraternal. Zenóbia, poucos momentos depois, dava entrada no salão, seguida de grande número de auxiliares, e, como sempre, veio até nós, bondosa e acolhedora. Estimava sobremaneira a expedição e devotara-se carinhosamente aos recém-libertos. Em vista disso, cercava-nos de atenção pessoal e direta naquele momento de maravilhoso adeus. Assumindo a posição de orientadora dos trabalhos, exortou-nos de modos comovente à fiel execução da vontade divina, comentando a beleza das obrigações de fraternidade que se entrelaçam no universo, fortalecendo a grandeza da vida. Por fim, saudando individualmente os recém-desencarnados, recomendou a Adelaide pronunciasse ali a oração de graças que faria acompanhar do hino de reconhecimento que ela, Zenóbia, nos oferecia em sinal de afetuoso apreço. Adelaide levantou-se em meio de profundo silêncio e orou fervorosa, comovida. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por essa hora de paz, intraduzível e infinita luz, e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível que nos eficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro vôo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até ao final. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes. Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no vale das sombras e, não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Quase sufocada de emoção, a emissária fez reduzido silêncio para conter as lágrimas e continuou. Nada fizemos por merecer-te a assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além de boa vontade construtiva. Claudicamos muitas vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo às sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguindo para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que o nutriam na crosta da terra. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos
e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o carinho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Adelaide fez nova pausa, enxugando o pranto de emoção, enquanto a seguíamos sensibilizados, e prosseguiu. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários, que nos estenderam mãos amigas nas últimas dificuldades da moléstia depuradora, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles, menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores, fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz da tua lei. E, ao encerrar esse ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Que assim seja. Fim da prece comovedora, a irmã Zenóbia veio abraçar Adelaide, extremamente sensibilizada, e logo após, reassumindo o lugar, recomendou aos auxiliares ajudem-na no formoso cântico de agradecimento ao círculo terreno que os irmãos libertos acabavam de deixar. Imergindo-nos num dilúvio de vibrações carinhosas, cariciosas, que nos arrancavam lágrimas de suave emoção, iniciou ela própria o hino de indeferível beleza. Ó terra, mãe devotada, a ti nosso eterno preito de gratidão e de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza de teu seio maternal. Quando errávamos aflitos no abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença no dia renovador. Envolveste-nos bondosa nos teus fluidos de agasalho, reservaste-nos trabalho na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixa o menosprezo impensado, no sublime apostolado de terno e infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde as trevas do chão duro aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcurso de 1000 vidas, saramos negras feridas, tivemos lições de escola. Nas tuas correntes santas de amor e renascimento, nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas. Teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes do campo primaveril. Agradecemos-te as dores que generosa nos deste para a jornada celeste na montanha de ascensão. Pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Em troca dos sofrimentos, das ânsias dos pesadelos, recebemos-te os desvelos de mãe de crentes e incréus. Sê bendita para sempre, com tuas chagas e luzes, as aflições que produzes são alegrias dos céus. Ó Mãe devotada, a ti nosso eterno preito, de gratidão e de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal.
Quando soou a derradeira nota do hino repassado de misterioso encanto, olhos nevoados de lágrimas, trocamos com Zenóbia carinhoso abraço de adeus. Nós outros, os da expedição socorrista, tomávamos os recém-libertos pelas mãos, imprimindo-lhes alegria para a subida prodigiosa, cercados de amigos que nos seguiam, alegres e venturosos, a caminho nas zonas mais elevadas. Estranho e indefinível júbilo nos vibrava no peito, empolgado de vigorosa esperança, e depois de atravessar os círculos de baixo padrão vibratório, em que se localizava o Instituto de Fabiano, ganhamos região brilhante e formosa, coberta pelo céu faiscante de estrelas. Saudando-nos de muito longe, o astro da noite apareceu em maravilhoso penilúnio, emitindo raios de doce e evanescente claridade que, depois de nos iluminar o caminho numa pulcritude de sonho, desciam céleres para a crosta da terra, espalhando entre os homens o convite silencioso à meditação na gloriosa obra de Deus. Então aqui, terminamos o nosso livro, o nosso estudo de hoje também, o nosso livro, e aprendemos, aqui uma lição significativa a respeito da desencarnação, compreendendo ali as dificuldades que cada um apresentava dentro dessa faixa de ação, já que todos ali tinham merecimento para receber assistência, mas nós encontramos, infelizmente, e esse é uma constante aqui no nosso mundo, quase que uma generalidade, um sofrimento muito grande por parte de todos, desde os desencarnantes até aqueles que fazem parte do grupo social, da família dessas pessoas. E infelizmente nós ainda somos tocados de uma forma muito dolorosa por essa experiência. Então, mas nós aprendemos aqui como é para cada um desses espíritos, apesar das suas limitações e levando também em consideração os méritos de cada um, como é esse processo de desencarnação, o trabalho dos amigos espirituais, o retorno deles ao mundo espiritual, a adaptação. E se nós olharmos para essa maioria que ainda sofre, como foi o caso que nós vimos de André Luiz, que poderíamos dizer ali que seria uma situação mais comum, já que a conduta de André Luiz aqui no nosso mundo físico é algo muito comum que nós encontramos hoje, a vivência com atenção especial à posição social, com uma atenção especial aos interesses do mundo físico, à busca de prazeres. Então as consequências da desencarnação será exatamente aquele período de sofrimento, até que esses nossos interesses vão se depurando e fazendo com que a nossa vista se volte para o mundo espiritual e não fique preso ao mundo físico. Então nós tivemos aqui o histórico de cada um deles. A mesma coisa nós podemos ver também no livro O Céu e o Inferno, naqueles depoimentos que Kardec colheu, naquelas entrevistas, vários casos, várias situações diferentes, desde os espíritos mais felizes até aqueles espíritos mais sofredores. E esses modelos que vão sendo apresentados para nós vão exatamente servir de referência para aquilo que nós vivemos, fazendo uma comparação e já projetando o nosso futuro a partir do modo de vida que nós temos. E tudo aquilo que pudesse ser melhorado a partir desse aprendizado, nós devemos ali investir todos os nossos esforços para que saibamos viver de um modo equilibrado, de um modo mais saudável, diante de toda a realidade que nós vivemos como espíritos imortais e das leis que regem a nossa existência. Então, um livro aqui que traz para nós aprendizados muito sábios, aprendizados profundos, e vamos nos preparando então para os nossos próximos estudos. Então, no Mundo Maior é o nosso livro na sequência que nós então estudaremos após o nosso recesso. Então, deu tudo certo, fizemos aqui mais um estudo. Lembrando que na sequência nós estudamos então o livro Nosso Lar, depois Os Mensageiros, depois Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna Agora e depois